Com a lona só e tal. Você chegou, se você abordou, você pega. Entendi. É a sorte. O grande problema é que todos esses caminhões vêm com batedor. O que é o batedor? O batedor é um cara que vem de carro para bater a pista, olhar a pista. E aí ele avisa pro cara que... Ele avisa, o cara para num posto de combustível, o cara não vem. Ah, tá. Então ele... É mais difícil de pegar um desse, não? Se bater em cima, pega. É por isso que eu falo. O cigarro, esse tipo de grande quantidade de cigarro, eles têm olheiros. Então você chegou com uma viatura, por exemplo, você entrou numa cidade pequena, onde cruza caminhão de cigarro de madrugada. Sem generalizar, o frentista de posto, qualquer cara Os caras sabem. Tá aqui. Ah, é? Só de olhar? Ganho dele, Ele ganhou... Ah, então se ele dedurar, ele ganhou dele, então. Tinha um cara que trabalhava com isso, toda noite, a função dele era ficar com o carro batendo pista. Nós pegamos ele uma vez, demos um aperto nele e tal, ele falou, eu ganho 5 mil por mês, na época. Pra fazer o quê? Pra fazer o batedor? Só batedor. Ele só pra avisar, ó, a polícia tá aqui, a polícia não tá, a polícia entrou, a polícia saiu. E como vocês acharam esse cara? O cara fuçando o posto, todo lugar que nós ia, esse cara tava... Você começou a encontrar ele muito, achou estranho. Vem cá, meu amigo. E conversa de pé de orelha com o cara, mostra o talão de água pra ele e fala assim, ó... Mostra o quê? Talãozinho de água. Talão de água? Fala assim, converseiro é esse? Aí você vai... Muitos tem o rádio no carro, tá. Ou então o próprio celular, deixa eu dar uma olhadinha nas suas mensagens, as mensaginhas tudo, ó, pode vir, não vem, tá limpo, não tem ninguém na casinha. Casinha é o posto de polícia rodoviária. Então é assim que você vai conhecendo as entranhas da estrada. E tem aqueles que eu falo para você que vem, por exemplo, caminhão de sofá, nota fiscal, tudo. Aí você tem que enfiar um polícia lá no meio do sofá, ou arrancar. Tudo um sofá encaixado no outro. Eu peguei uma vez um cara assim, eu fiquei na pista cuidando com o cara, né? E o polícia entrou lá, levou uma meia hora pra chegar lá no fundo e gritou lá de dentro: pode algemar, sargento! E o cara me sai correndo, aí, polícia do caralho, você vai me gritar antes da hora. O cara saiu no meio da pista, correndo e dando tiro no pé do cara. Para! Para, eu vou tomar no seu cu. Aí até o polícia conseguir sair do meio do sofá pra eu ajudar. O certo ele ia sair. Sair e tal. Exato. Enfim, mas foi top. E o cara, aí estava carregado tinha acho que 100 caixas. E o resto era sofá, de cigarro. Sempre cigarro? Sempre cigarro. E droga misturada em outro produto, em alimento, essas coisas que fica por cima, não tem essas coisas? Pega tudo que você pensar. É? Tudo que você pensar. Até uma vez um cara foi no posto de polícia rodoviária e falou: sargento, eu tô levando uma mudança. E o cara que me contratou tava vindo num carro atrás e já foi uns 200 quilômetros que esse carro sumiu. Eu tô cabreiro com esse caminhão de seguir se tem alguma coisa errada. Eu falei, vamos lá ver, pegamos uma viatura. O cara veio inclusive de táxi no posto, deixou o caminhão num posto longe. Ele falou, tô até com medo. Chegamos lá, rapaz, uma mudança lazarenta. Você vê que por quê? Lixo. Porque só coisa ruim. Só pra guarda-roupa velho e tal. E tinha uma caixa grande assim, de madeira coberta com placa de alumínio, assim, de lata. Aí nós estouramos o cadeado dela naquela, né? Não tinha nada dentro. O que tinha? As laterais dela era dessa grossura assim, que seria para ser isopor dentro, para ser uma espécie de uma caixa térmica. Mas naqueles vão assim, ó, esse vão aqui, lá toda a extensão dela, tava barrotada de maconha. Porra. Aí, levei o cara pra delegacia, o delegado falou: Faur, eu não vou autuar esse cara. Eu falei, não autua não, doutor, porque realmente ele foi no posto da polícia rodoviária com as pernas dele, ele andou uns 3 quilômetros, chegou lá, falou pra mim que tava desconfiado, que o cara que contratou a mudança, porque o cara sumiu. Então, quer dizer, é um cara que dá pra você botar uma fé nele, não é um cara que eu abordei e veio com essa história. Aí o delegado falou, eu vou indiciar ele em inquérito, ele vai responder e vamos, né, mas não vou prender em flagrante, vou justificar. Eu falei, eu assino embaixo. Mas é um cara que realmente tudo indica, igual um cara que eu peguei também no ônibus, peguei 2 caras com droga. Aí o cara com 20 quilos de maconha, rapaz. Aí o cara falou, sargento, não é minha. Esse cara aqui pediu pra mim trazer a bagagem. Por quê? Porque os ônibus, de tanto vir muamba e os ônibus serem multados, essas empresas mais sérias,
elas começaram a colocar uma balança na rodoviária, a bagagem só levava, por exemplo, eu tenho uma bagagem para levar, levava só 20 quilos. Mas a empresa de ônibus, ela não responde se um cara levar dentro da mochila dele a droga. Ela começa a responder a partir do momento que ela começa a ser... fazer vista grossa, ser negligente. Por exemplo, vai eu e você viajar, nós falamos, eu tenho essas 20 caixinhas aqui com... Tá. Aí, já tá estranho, entendi. Já tá estranho. Então, e eles começaram a colocar peso... eles começaram a colocar peso, pesava. Tá. Então, por exemplo, para evitar também um sacoleiro usar o ônibus da empresa Aviação Garcia, por exemplo, para trazer 10 mil dólares do Paraguai. Então começava, você tem direito. Aí o que fazia? Eu vou viajar sem bagagem e você tá com 3 malas, não consegue ir. Você fala, ô moço, oi, você não põe uma dessas malas no seu nome? O besta foi, não, eu levo. Mas nunca que eu colocaria. Pois é. Tem uns caras que entram nessa? Entrou, recheada de maconha. Aí, sorte... Você levaria, ô Lene? O cara chega pra você, ô Lene, tá sem bagagem, pega... Mas nem nunca, a pau, nem a pau. Aí, sorte que o cara que era o dono da coisa, o cara falou, não, sargento... Não tem nada a ver, eu joguei ele na fria. Porque ele podia ter jogado nas costas do cara. Sim, podia falar, não. Ele firmou, levei pra delegacia outra vez. O delegado, Faur, pela conversa, o cara tem justificativa de onde vai, pra onde tá indo e tal, e eu não vou atuar, vou só iniciar inquérito. Eu falei, doutor, eu acredito também, porque desde o primeiro momento o cara que era o dono da droga assumiu, nenhum momento houve dúvida de que... Mas e acontece muito isso aí, sabe? O cara tá viajando sem mercadoria e levar uma mala para ajudar o outro, que ele pensa que é um contrabandinho, uns brinquedos. Você que tá em casa, não sei. E hoje eu me encontro nessa posição de legislador, ele colocou o crime o contrabando, digamos assim, do medicamento mais grave do que a droga. Por quê? A droga, ela dá de 5 a 15, o medicamento de 10 a 15. Você sabe por quê que é essa diferença? Porque o entendimento de que é algo ainda mais pernicioso. Né? O legislador teve esse cuidado. Então, o medicamento, ele dá de 10 a 15. Cara, o cara entupiu o carro. E eu era um cara que... Era o mesmo medicamento ou eram vários medicamentos diferentes? 2 ou 3. Tá. 2 ou 3. Eram os mais comuns, daqui a pouco eu falo sobre isso. Um dos caras começou a estribuchar e tal, aí eu falei com o outro, ele falou assim, sargento... Saber ele sabe, mas deixa, põe o B.O. em mim, não vai adiantar nada, vai ficar nós dois presos aqui e tal. Eu falei, não, eu vou colocar os dois, o entendimento é do delegado. O delegado chegou e falou pra mim, esse cara aí vai me dar trabalho, vai morrer dentro o que tava estrebuchando. Estrebuchando aqui, tá falando que não sabe, o outro tá falando também e tal. Eu não vou atuar ele. Eu falei, doutor, o senhor que sabe, eu tô fim de carreira já, o que o senhor cagando e andando, o senhor tá fazendo aí, mas isso, entendeu? Mas cai que o cara deu um chavecou, sabe? Aí o delegado botou ele numa cadeira, eu falei, doutor, eu dou umas remadas na sola do pé dele, ele sara. Mas ele fica bom daqui a pouco. O senhor, como é delegado federal e tal, o senhor tem mais a perder, então deixa esse cara pra lá. Manda esse cara pra puta que pariu. Autuou o outro, pelo menos o cara solto ajuda na correria de tirar o que tá preso. Aí, o medicamento, como eu sou um cara, o meu BO já foi elogiado sendo um dos melhores BO. O jeito de relatar. Uma promotora falou pra mim uma vez, Faur, a denúncia minha quase que eu copiei e colei do seu BO. De tão perfeita que era. Tão perfeito, detalhista. Então, o medicamento, eu pegava um medicamento, sem desfazer de ninguém, desmerecer de ninguém, por isso você pega lá o medicamento, vai lá e escreve lá, o medicamento tal. Eu não, ia lá no Google e pesquisava. Pra que serve? Por que é proibido? Aí eu pegava muito, presta atenção. Reumazinho forte, Citotec abortivo. Caramba! O abortivo Citotec. Nossa! Eu pegava o Viagrão? Pra milzinho, o azulzinho. O azulzinho. Esse era o que mais Talvez alguém nesse ambiente aqui já tenha comprado aqui, viu? Já tenha usado. O Lene ou eu será, né? Pode ser que a gente já tenha comprado, Quem né? será? Então, por exemplo, eu pesquisava, tanto que o reumazinho forte, ele é um... Mas por que é caro esse negócio? Eles são proibidos pela Anvisa. Por território nacional, então eles tornam-se caros. Entendi. O reumazinho forte, ele é proibido por quê? Porque ele acaba com o seu trato estomacal, intestinal, ele detona tudo. Mas eu fui no Google e pesquisei,
Tem pessoas que falaram assim, eu sei que tá fudendo com o meu estômago, mas é o único medicamento que eu consigo sair da cama. Ô, louco. Porque o tornozelo do cara fica dessa grossura. O cara preferia arriscar do que... O cara fala, eu tomo, eu consigo andar, mas eu sei que daqui 2, 3 anos eu tô cagando sangue, mas eu... Entendeu? Então o cara... Por isso que a Anvisa proibiu. O Citotec é abortivo. E olha que o tipo... Você sabe que o Citotec ele é usado... Não tô querendo ensinar, mas é uma coisa que... Ele tanto que a pessoa engole como introduz. Ai, cara. Eu já vi aborto na rodovia. Não dá tempo da pessoa chegar em casa. De tão forte que é o negócio. A pessoa compra no Paraguai e aborta Imagina... ali em Engenheiro Beltrão, no posto de combustível. Imagina o estrago que faz no Estraga. organismo Então, da pessoa. O Citotec, o Viagrinha, eu peguei uma senhora de 70 e poucos anos, ela tava com uma blusa, uma blusona. Aí sabe aqueles negócios antigos que você coloca pasta de dente e escova? Ela fez um fundo falso por dentro. Assim? Umas coisas por dentro? Por dentro assim, você encaixa assim. Aí ela encaixou todas as carteiras. Cada bolsinho daquele tinha 10 carteiras de pra 1000. Imagina a grana. Aí eu falei não pra ela, que eu saiba o preço, mas é caro esse negócio. É caro. Aí ela falou, eu falei pra ela, ó... Não, é que eu achei engraçado a senhorinha do... Tá. Não, aí eu falei pra a senhora, pra quem que a senhora tá levando? Tá, aí eu vendo lá, eu moro num condomínio de idosos, eu tenho bastante cliente. Imagina a grana que a senhorinha não ganhava. O que eu vou falar pra ela, né? Aí até... Olha, a gente tem coisas que a gente... Né, a gente tem que cumprir a lei. Eu fiquei até com dó da velhinha. Eu podia dó, falar, né? ó, tá abandonado, tá, mas... Aí, amanhã, depois você responde uma jaca, o promotor não quer saber e te enfia um fumo no... Mas ela tava só com Viagra? Só com Viagra. Nossa. Tanto dentro da bolsa como nesse paletózão. Lotado. Tinha umas 200 cartelas. Cada cartela tem 10 comprimidinhos. Isso aí... E também vindo do Paraguai, essas coisas ou não? Do Paraguai. Então eu pesquisava esses medicamentos. Então é o abortivo, o Viagra, o de reumatismo e o que mais? O que vem bastante também, sibutramina, que é para emagrecer. Putz. Esse também é proibido pela Anvisa. Sei. Também vem bastante. E o que vem também muito, que já não é nesse campo, mas é o... para bombar. Como chama? Anabolizante? Anabolizante, injeção, coisa que dá arrepio até de você ver. Coisa pra cavalo. Né? Coisa que... Sim, outra, né? Uma coisa que o cara, sei lá, muitas vezes faz no fundo da casa. Assim, tipo vai saber, né? Então a gente pegava muito daquilo lá, que são coisas que têm um valor venal grande e ocupa pouco espaço, né? E tem muito cliente, né? O cara, por isso que eu falo, tudo que... O cara pega um nicho, uma época começou a vir, sabe o que começou a vir? Uma época muito, eu peguei muitos carros carregados, essência de narguile. Aquela época que deu aquele... aquele boom, todo mundo fumava aquela merda lá. Caro aquilo lá. Nossa, caro. Odiava aquele... Começou a vir. Vim. Tanto vinha o material para o cano lá, as coisas que era menos, mas pegava carro... É cigarro? Não. Essência. Sim. Carregados, entendeu? Então, quando começa um nicho de coisa assim, aí parece que outra coisa que começou a vir já fugindo um pouco do meu tempo, mas que eu tinha informação... Que foi depois do... Isso, cigarro eletrônico. Sim. Valor agregado também. O cara traz uma caixa com 50... E ganhou um mês de serviço. Ganhou mais do que um delegado. Chama isso? Os pendrive lá que os caras fumam, né? Tem o... Cigarro eletrônico, tem um vaporizador eu fui fazer um cigarro eletrônico. É isso? Eu fui fazer um podcast com uma amiga minha que tem um podcast e ela fuma esse diabo. Aí começou a fumar, o cara não admira o sargento, não dá voz de... Porra, cara... É foda, né? Eu sei, mas eu vou falar o quê? Vou falar... Ela que é dona do podcast, claro que... Né? O cara começa mas é proibido isso? Então, é proibido. É proibido o comércio. Muito bom ser proibido, porque é um saco. É proibido. É proibido. Faz mal pra saúde, então, né? Sim, eu vi uma matéria uma vez. Falar que é pior do que fumar, não é? Sim, falaram lá, equivale a não sei quanto cigarro. Até o pessoal estava muito preocupado. Nos Estados Unidos, eles estavam causando um estrago muito grande, justamente porque a pessoa... Pensa... o cigarro faz mal, esse não. Então aí fuma muito mais. Fuma muito mais e é onde que... Não tô aqui querendo dar onde... Não, cada um faz o que quiser com a sua vida, né? Da vida, mas eu tô falando aqui que a gente acompanha, porque a gente se interessa pelas coisas, né? Pelas novidades, pelas notícias, né? Então, mas como nós estamos falando de contrabando, de nicho, de coisas que vem...
por exemplo, época do Natal e E Ano Dia das Novo. Crianças é brinquedo. Aí Lota vem a pra pista. caramba. Aí vem cartelada, Putz, eletrônica. perto do Natal você já fica esperto, né? E o tal dos videogames, né? Aí Videogame também pra carro caramba. lotado também de videogame. Na época era o Play 2 e o Play 3, aí começou com os Play 4, eu já... Sei. Play Tava- 4, é. porra, aquilo lá vendeu pra caramba. Devia... Nossa senhora! Não é? A gente sabia o valor certinho que o cara... Aqui, diz que tem em São Paulo, eu não conheço, mas a gente recebia informação quando abordava comboio lá, Galeria Pajé, E enfiava... E vai direto pra lá e já... A receita contando. dava cada paulada ali que chega a sair as tripas. Lá em Brasília tem também um mercadão grande. Tem também lá? Dava umas pancadas lá também. Tem muita gente legalizada também, né? Claro, Mas claro. eu tô falando que o cara... Por exemplo, sabe o que acontecia? Uma vez Mas tem nota fria também, né, no meio desse negócio? tem nota fria e outra coisa. Por exemplo, eu estava conversando com um tenente uma vez e nós estávamos vendo esse material da Sony, né? Esses O videogame? os o videogames. PlayStation? É. Por exemplo, tem um código o código lá de rastreamento dele, vendendo em shoppings grandes, que aquele código não está disponível para vender no Brasil. Como assim? Aquele tipo de aparelho não pode ser vendido no Brasil? Não é- Aquela linha... Não é aquele aparelho, aquele lote. Ele Ah. não foi disponibilizado no Brasil. O que você entende? É, eu não entendi. Comerciante tem uma loja decente dentro de um shopping. Ele compra 100 videogames do distribuidor e compra mais 100 do Paraguai, Tá. né? Por quê? Porque se batem lá, ele tem 100 legalizado, Ele é tem isso? a nota fiscal que ele comprou. Tá. E se ele vende para você e te dá a nota. Mas ele tá empurrando não é que não é primeira linha, nada. É que é contrabando. Contrabando. Ele comprou de contrabando e tá te vendendo. Você tem nota fiscal. Ué? Mas se você seguir o rastreamento Se você bater num... da onde que a número de Sony série, ele não foi vendido não, no Brasil. não entrou legalmente Não no país. entrou legalmente no Brasil. Cara, eu posso comprar uma coisa assim... Como que eu me protejo disso? Pode pelo comprar. pelo número de série? Como que eu faço? É difícil você ter esse acesso. Mas pode ter certeza que alguma autoridade tem. Outra coisa que eu falo, tanto tem esse esquema, você está falando que pode comprar, nós derrubamos lá em Maringá algumas vezes, e no Brasil não era, sabe aqueles rolamentos NGK? Não, são, que é isso? O NGK são rolamentos alemães. Pra quê? Usado em quê? Máquinas pesadas, Ah, tá, rolamentos, coisas caras. Cara mesmo? NGK, marca alemã. Nós pegamos a gráfica fabricando a embalagem e pegamos o rolamento falsificado. Você compra um vinha de rolamento alemão, paga o preço, e Feito você está aqui. comprando um produto feito Só copiava a caixa pra parecer a certo. caixa. Pegamos até Polícia Federal uma vez, posso falar agora porque faz anos, Polícia Federal chamou, frente a uma casa, falou, Faur, entra aqui. Entrei com a minha equipe, falou, o que você está vendo aí? Falei, embalagens falsificadas. Ele falou, dá voz de prisão, Do quê? rolamento. Ah, de rolamento. Dá voz de prisão, mas não cita nós. Porque eles estavam numa investigação maior. Pra pegar coisa maior. Aí não podia aparecer. Entendi. Aí eu coloquei que através de denúncia anônima, Sei. eu fui lá e dentro tinha um talão de nota fiscal. Pra Pra deixar... Pra esquentar. Caramba. Aí o federal ainda falou, não esquece o talão. Eu falei, não, deixa comigo aqui, tudo minucioso. Aí eles saíram fora. Faz 10, 12 anos isso aí já, por isso que eu tô falando. Mas Entendi. você entendeu que a Polícia Federal falou, se nós pegar aqui, assusta o grandão lá. É. Aí, então eles passaram. Mas como se você pega um caminhão com nota fria, vocês conseguem saber se o caminhão tá cheio de, sei lá, Play 5, aí você vê as notas, o cara tem a nota das coisas, mas é fria. Aí tem que, muitas vezes você chama a receita, muitas vezes dá um aperto no motorista ali, conversa, tem que fazer com contradição. Uma vez nós pegamos um caminhão com manta do Paraguai. Manta? Manta, cobertorzinho, aquele 7.000 cobertores. Sei. Aí falei até com o dono da carga, falei, não, eu tô com a nota aqui, eu esqueci de mandar e tal, depois eu mando pra você. Eu falei, você manda pra Receita Federal. Não é assim que funciona, né? Então ele, por exemplo, uma coisa que eu peguei e também estranhei, liberei, depois eu vi que fiz o certo, eu peguei um caminhão de escova de dente.
Lotado. Lotado. Aí, Mas escova de dente não dá dinheiro. mas era uma carga. Ah, é muita Mas coisa. sabe o que acontece? Depois eu fui ver por que tá vindo do Paraguai um caminhão de escova de dente de marca brasileira. Ué? Aí o cara falou pra mim, sargento, o problema que na época, não sei hoje como é que tá, até serve de alerta, né, pra quem tá, energia. Ele falou assim, pra mim fabricar no Brasil essas máquinas trabalhando, Ah, ele gasta muito mais eu energia. pago muito mais energia, muito mais caro do que no Paraguai. O Então eu produto monto, unitário fica mais caro. eu monto minha fábrica no Paraguai, o transporte, mesmo com o transporte para mim trazer tudo a São Paulo, legalizar tudo e ainda chega aqui mais barato do que se eu fabricar no Brasil. Que doideira. Loucura, né? Imposto, tudo, né? Tô falando de coisa de 6 anos Sim, atrás. não sei se mudou isso, mas Não sei naquela como é que época... tá hoje, pra ninguém Olha falar que eu tô contando mentira aqui. Olha então, só. pra você ver que montavam-se fábricas lá, energia mais barata. Sem contar, eu sei que na China funciona muito assim, leis trabalhistas, né? Sei. Na China, você sabe que tinha uma época que tinha... operários trabalhavam com coisas manuais em grandes navios em alto mar. Porque não tinha... Pra fugir da legislação. Águas internacionais, Águas, não tem águas- legislação. Não tinha que- legislação. Os caras Então, meio escravizados. escravos modernos. Cara, Porque se ele trabalhasse dentro do país ou trabalhasse, por exemplo, aqui no Brasil, Ia ter que ir por às isso leis. que é por isso que muitas vezes você vê, eu não tô, também estou falando de coisas antigas. Muitas vezes a concorrência de uma coisa que hoje no Brasil custa 20, vem de fora por 3, porque esses 20 aqui tá agregado Claro, que eu muita trabalho coisa escravo. que o cara lá Nem paga os direitos dos caras. nem paga os direitos. Então, Você chegou a pegar